Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Mas a fase do Palmeiras não é nada boa e ficou confirmada nesse jogo, né? Porque agora já é a terceira derrota, a quarta em 5 jogos, Elton. Não é normal acontecer isso com o time do Abel Ferreira. Não é, e os embates do Flamengo não têm sido bons também. O Flamengo do Tite, né? Vamos lembrar do jogo do ano passado, o Flamengo venceu por 3-0, abriu 2-0 ainda no primeiro tempo, né? Cedo até. É bem verdade que o Palmeiras teve ali um jogador expulso, acho que o Gustavo Gomes, né? Acabou sendo expulso naquele jogo no início do segundo tempo. O Palmeiras ficou com 1 a menos, o Flamengo fez 3-0. No jogo do turno, aquele 0-0 que a gente imaginava que fosse um jogo bem equilibrado, foi no começo do Campeonato Brasileiro, não foi um bom jogo, ali das duas equipes, inclusive, né? Acho que o Flamengo também não jogou bem. Mas esse jogo dessa quarta-feira foi de uma superioridade muito grande e até assustadora, olhando até do ponto de vista do Palmeiras, porque a gente já imagina o Flamengo com essa intensidade, o Flamengo voltou a jogar com intensidade, era uma cobrança da torcida, né? Um time um pouco apático até nesse início de Campeonato Brasileiro, emendando com o Libertadores, terminando em segundo lugar do grupo, tendo que remar, né, para se classificar, e o Tite sendo até questionado, não com relação ao seu cargo, né, mas até de extrair um pouco mais dessa equipe. Veio a data FIFA, que se imaginava o Flamengo ali esfacelado sem seus principais jogadores, sem o Arrascaeta, sem o De La Cruz, e foi um time que cresceu de rendimento ao ponto desses caras voltarem à equipe e a equipe manter essa intensidade. Então acabou sendo um jogo muito bom do Flamengo, primeiro tempo soberano, o Palmeiras totalmente no campo de defesa, sem conseguir reagir, sem conseguir reter a bola, mesmo tendo o Rafael Veiga, mesmo tendo o Felipe Anderson. Foi um time que não conseguiu ter a bola, e aí o Flamengo, que tem essa característica, dominou o primeiro tempo, mas só conseguiu fazer os gols na etapa final, né? E aliás, bela triangulação no primeiro gol, né? A jogada do Gerson com o Luiz Araújo, que acabou entrando no primeiro tempo, né? Com a lesão do Everton Cebolinha, e o Pedro fazendo o gol. E aí o Flamengo conseguiu ter essa tranquilidade, né, para controlar o jogo. O próprio Luiz Araújo acabou fazendo o gol. Então, o erro de saída do Gomes. A gente está vendo aí o lance do gol do Luiz Araújo, né, que acaba recebendo. E aí a recomposição defensiva do Palmeiras, que a gente está tão acostumado a ver um time se recompor rapidamente. Olha a lentidão, né, e a facilidade que o Flamengo teve para fazer essa transição e a bola chegar do lado esquerdo do ataque e o Luiz Araújo conseguir fazer o gol. O Palmeiras, você citou o Piquerez, é um time que a gente já caracterizou, né, de ter um conjunto que funciona muito bem, mas tem uma outra individualidade que tem feito a diferença nos últimos jogos, que está fazendo falta, que é o Estevão, né, Edu? Sim. É lógico que o Piquerez faz falta do lado esquerdo, mas o Estevão, que é o cara diferente desse Palmeiras, que o Abel Ferreira, já com o Endrick ainda no time titular, já falava sobre esse jogador que é muito diferente, fez muita falta nesse jogo. É claro que o conjunto do Palmeiras, uma linha defensiva modificada, uma linha de 4 jogadores bem diferente, uma equipe que do meio para frente ainda carece, né, desse encaixe, principalmente de um jogador que acabou de chegar, que vai ser importante para essa equipe, né, que é o Felipe Anderson, mas foi um Palmeiras com a rotação muito abaixo do que a gente está acostumado a ver, mesmo todas essas mudanças. É claro que a gente já viu o Palmeiras mudar a sua história dentro da temporada, e o jogo da volta ainda está em aberto, mas o Flamengo ganhou uma grande vantagem, e com o futebol melhor nesse momento que o futebol do Palmeiras. Uma grande vantagem que, vamos combinar, poderia ser muito maior pelo que aconteceu em campo, né? Essa entrada do Luiz Araújo, olha o que é o elenco do Flamengo, né? Não, tem o Bruno Henrique, não tá. O Cebolinha não tá. Entre o Luiz Araújo acaba com a partida, né? Ainda teve a chance de fazer um terceiro gol, que ele acaba parando no Everton, né? E poderia ter tocado para o Pedro do lado, inclusive. Nesta quarta-feira, em que o Flamengo também teve a notícia de vencer o leilão, era o único interessado, né, no leilão no terreno em que a Prefeitura do Rio de Janeiro disponibiliza no gasômetro, abriu o leilão para o Flamengo, 138 milhões vai ser o valor a ser pago. O estádio deve ficar pronto em 2029, detalhes no nosso site espn.com.br. A cerimônia com o Eduardo Paes, o Rodolfo Landim, o pessoal do Flamengo teve lá para oficializar aí o leilão
do terreno. Agora, é isso, o Flamengo jogando muito bem, Elton, o que anima e dá muita esperança. Quantos por cento que o Flamengo está na próxima fase, na sua opinião? Dá para arriscar aquele de 10 fichas, quantas você coloca no Flamengo? Essa matemática é difícil, Edu, difícil, mas eu acho que 60%, né, de chance. Começou igual, mas eu acho que é uma vantagem de 2 gols, importante, de um time que tem um sistema defensivo que hoje funciona muito bem com o Tite, que é um cara que prioriza o sistema defensivo para depois a equipe crescer do meio para frente. E crescer do meio para frente com a qualidade técnica que o Flamengo tem não é muito difícil. Então, fazer gol no Flamengo é difícil. O Palmeiras tem tido dificuldades para marcar também. Um ataque tem tido problemas. Sem o Estevão, principalmente. Então, a vantagem do Flamengo é boa. 60% é um bom percentual se tratando de Palmeiras e Flamengo, né? As duas equipes protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos. 60% é bastante coisa, tem razão quando a gente fala de Flamengo e Palmeiras. E o Gerson jogando muito, De La Cruz jogando muito, realmente o Flamengo em viés de alta, o líder do campeonato brasileiro, também com uma boa vantagem na Copa do Brasil. Bom, mas vamos chamar de novo aqui o nosso Carlos Eugênio Simon. E aí, Simon, o Veiga poderia ter sido expulso? O Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0 no Maracanã. E teve essa entrada do Rafael Veiga no pulgar. Na sola da chuteira ele pisa no tornozelo. Para mim é uma jogada temerária, portanto passível de cartão amarelo. Decisão acertada do árbitro. Não há força excessiva, que aí sim seria cartão vermelho. O árbitro acertou nessa decisão. Aí, meus amigos, boa noite a todos. Valeu, Simon, obrigado. É isso, né? Às vezes em câmera lenta parece terrível e nem sempre é. Então, o que muito árbitro diz é que tem que olhar mesmo na velocidade normal, né? Vamos olhar também o abraço do Gabigol, o presidente Leila Pereira. Teve negociação para ele ir para o Palmeiras. Acabou não dando certo, pelo menos por enquanto. Isso quer dizer alguma coisa, esse abraço aí, Elton? Não, é cordialidade, né? Acho que é cordialidade. Existia essa questão do Dudu sair e do Gabriel ao mesmo tempo, né? Essas histórias. Os dois permaneceram, né? Cada um na sua equipe, com a idolatria que os dois têm com Palmeiras e Flamengo, respectivamente. Cordialidade, né? A Leila estava ali à beira do gramado. Ele, inclusive, cumprimentou outros integrantes ali, além da presidente do Palmeiras. É claro que fica essa especulação, né, Edu? Mas vamos ver, a partir de janeiro de 2025, se esse abraço vai continuar sendo um abraço cordial de rivais ou se a história será outra, né? Vamos ver. O fato é que o Gabigol entrou no jogo de hoje, né? E está ali num processo de reconciliação com o Flamengo e com a torcida do Flamengo. Flamengo 2, Palmeiras 0. É muito fácil falar desse jogo hoje. Se eu quiser falar de Flamengo 2, Palmeiras 0 hoje no Maracanã, eu vou usar uma frase. Com uma frase, eu resumo o jogo inteiro e vou embora. Claro que eu não vou fazer isso, mas eu vou usar uma frase para resumir o que foi Flamengo 2, Palmeiras 0. O Flamengo amassou o Palmeiras. E ponto final. Esse é o comentário do jogo. Foi isso que aconteceu. Repetindo. O Flamengo amassou o Palmeiras. É esse o comentário do jogo. Mas vamos detalhar o jogo e falar mais sobre ele. Esse jogo de hoje no Maracanã, 2-0 Flamengo, ele foi muito parecido com o jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, já na reta final do Brasileirão, ali na primeira semana de novembro, que o Flamengo venceu o Palmeiras no Maracanã por 3-0. Foi muito parecido. Uma vez, o Flamengo do Tite
amassou o Palmeiras do Abel, como já tinha feito ano passado, Flamengo 3, Palmeiras 0 pelo Campeonato Brasileiro. Depois, na sequência do campeonato, o Palmeiras acabou sendo campeão. Mas quando eles se encontraram, o Palmeiras do Abel não teve a menor chance com o Flamengo do Tite. Aí veio aquele jogo do primeiro turno, que foi 0-0, um jogo feio, muito amarrado. E hoje, meus amigos e minhas amigas, a atuação do Flamengo foi dominante. Foi um absurdo. O Palmeiras jogou mal. Não. O Palmeiras, ele não conseguiu jogar. E não conseguiu jogar por alguns motivos. Primeiro deles, mais uma vez, ficou provado que o time do Flamengo, tecnicamente, qualidade técnica, é um time muito superior ao Palmeiras. O Palmeiras tem uma grande equipe baseada no coletivo, que tem qualidade, no coletivo como seu ponto principal. Na competição, na esquematização tática, na disputa intensa. O Flamengo do Tite tem tudo isso que eu citei do Palmeiras e tem muito mais qualidade técnica. Então, fica difícil para o Palmeiras. Porque muitas vezes o Palmeiras impediu o Flamengo de jogar porque o Flamengo era um time técnico, mas não era competitivo. E o Palmeiras sempre foi competitivo com Abel Ferreira. Agora, o Palmeiras do Abel está encontrando um time tecnicamente melhor e tão competitivo quanto é o Palmeiras. Por isso, o problema. A diferença técnica, ela é notória. Na disposição, na vontade, na garra. Está nivelando. E aí a técnica sobressai. Olha, eu estive no Maracanã, estive lá no camarote da Coca-Cola, fui convidado, muito obrigado a toda a equipe da Coca-Cola pela gentileza de me convidar lá, camarote espetacular, e eu pude ver em loco o jogo. Em nenhum momento do jogo o Palmeiras incomodou o Flamengo. E o Palmeiras, uma coisa tem que ser dita também. O Palmeiras jogou de uma maneira extremamente covarde. O Palmeiras foi covarde. Sabendo que o Flamengo é melhor, a forma de jogar do Palmeiras constatou isso e colocou em prática o plano do Abel para o jogo de hoje. Eram 9 jogadores atrás da linha da bola, 9 atrás da linha da bola, e só o Rony na frente, correndo sozinho, que nem um maluco, tentando se virar e tentando arrumar alguma coisa no contra-ataque. E aí, meus amigos, o pessoal lá de trás, os 9 que ficavam correndo aqui para marcar, tiveram que se virar para parar. Pulgar, que voltou a jogar bem, estava num mau momento, mas voltou a jogar bem. De La Cruz, que dispensa comentários. Arrascaeta, que dispensa comentários. Gerson, que merece um comentário especial daqui a pouco. Pedro,
Cebolinha, que começou bem o jogo, mas saiu machucado. E entrou Luiz Araújo, que é outro jogador que merece um comentário especial daqui a pouco aqui nesta live. Ayrton Lucas, numa atuação como ele não tinha bastante tempo, correndo uma barbaridade, se destaca. O Varela, cumprindo o seu papel com muita qualidade, defensivamente, não comprometendo. Fabrício Bruno e Léo Pereira, uma dupla de zaga de comprovada eficiência. E o goleiro Matheus Cunha, que levanta um temor de muitos rubro-negros antes da partida. Pô, o Tite não vai botar o Rossi. Ele foi pouquíssimo exigido e quando a bola foi lá, ele se mostrou seguro. Ou seja, o Flamengo amplamente dominou o jogo. E já falando de semana que vem, vamos para daqui a uma semana, Allianz Parque. O Flamengo vai chegar lá com a vantagem de 2-0. O Palmeiras, para levar a decisão para os pênaltis, terá que fazer 2 gols de diferença no Flamengo. Para se classificar, ele terá que fazer 3 gols de diferença no Flamengo. A competência do Abel Ferreira, ela é reconhecida e incontestável. Mas ele vai precisar de um plano, mais um belo plano, para mudar isso aí, hein? Ele vai ter um desafio do tamanho do jogo, da capacidade dele, da história dele no Palmeiras, porque é muito simples. O futebol, ele muitas vezes parece complicado ou complicam, mas não é. O futebol é muito simples. Se o Palmeiras jogar na quarta-feira que vem no Allianz, do mesmo jeito que ele jogou hoje no Maracanã, o Palmeiras estará eliminado da Copa do Brasil. O Palmeiras precisa sair. O Palmeiras será obrigado a atacar o Flamengo. E ao fazer isso, o Palmeiras dará espaço para Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Pedro, Cebolinha, não sei se vai jogar, pode ser o Luiz Araújo, pode ser o Bruno Henrique, que vai voltar de lesão, pode ser o Gabigol. O Palmeiras vai dar espaço para essa galera. E outros mais que eu estou esquecendo de citar aqui. Então, o Flamengo não está classificado. Não acabou. Ainda tem jogo pela frente. Mas não dá para negar que o Palmeiras está numa situação delicada. O Palmeiras, que não está num bom momento. O Palmeiras vem aí de derrotas seguidas, né? Perdeu para o Botafogo, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Vitória, hoje perdeu para o Flamengo. Essa é a 4ª derrota seguida do Palmeiras. O Palmeiras não está num bom momento. O trabalho do Abel nesse momento não está surtindo efeito. Ele vai ter que virar a página e elaborar um plano para conseguir essa classificação. Caso venha, será talvez a maior façanha de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Porque é uma missão muito difícil, gente. Porque vejam só, hoje, qual era o plano do Abel? Vou jogar todo aqui atrás, vou ser retranqueiro, vou ficar todo aqui atrás, vou segurar esse jogo, vou amarrar o jogo e vou conseguir um empate aqui no Maracanã, ou vou perder de 1-0 e vou levar a decisão para o Allianz Parque. Estava clara a estratégia do Abel. E mesmo colocando todo mundo atrás da linha da bola, fechando todas as linhas, o Palmeiras teve sérios problemas.
para parar o Flamengo. E no segundo tempo, o Flamengo, que no primeiro já tinha sido dominante, o Flamengo conseguiu encontrar espaços num Palmeiras que tentou se posicionar um pouco mais adiantado. E aí, o Tite usou o que o Abel usa muitas vezes e muito bem. O que fez o Tite? Transição rápida. A partir do momento que o Palmeiras saiu um pouquinho e tentou atacar, ele foi lá e matou o jogo. Os 2 gols foram assim. E vou te falar, o Flamengo poderia ter feito pelo menos 3-0. Teve a chance com o Wesley agora no final, que ele poderia ter chutado, não foi fominha, quis dar o passe para o Gabigol e acabou perdendo uma oportunidade. E o Flamengo teve outras oportunidades no jogo também. Mas mesmo com 2-0, a situação do Palmeiras é muito delicada. Eu digo, se o Flamengo repetir o nível de atuação que vem tendo nos jogos grandes nesta temporada, e hoje em dia, Flamengo e Palmeiras é o maior jogo do futebol da América do Sul, o Flamengo está muito próximo de uma classificação. E o Palmeiras vai ter que se desdobrar e buscar uma atuação que ainda não teve esse ano, ou talvez nos últimos anos, para conseguir avançar. O Palmeiras vai precisar algo como fez contra o Botafogo no Engenhão, que perdia por 3-1 e virou para 4-3. Vai precisar daquilo. Só que vale lembrar que este Flamengo do Tite não é aquele Botafogo de final de temporada 2023 que estava balançando e louco para entregar um título que acabou conseguindo. É uma missão dificílima do Palmeiras. Abel precisará de um plano. E eu chego a dizer o seguinte, se o Flamengo fizer um gol no Allianz Parque, aí, minha gente, aí já era. Já era. René, da França, formaliza proposta ao Flamengo para comprar Fabrício Bruno. O René, da França, oficializou ao Flamengo o interesse por Fabrício Bruno em documento enviado nesta quarta-feira. Após dias de contatos preliminares, o clube comunicou aos cariocas que deseja comprar 90% dos direitos econômicos do zagueiro, que recusou recentemente a transferência para o West Ham. A proposta é de 14 milhões de euros, 85,7 milhões de reais na cotação atual, sendo 12,5 milhões de euros fixos e mais 1,5 milhão de euros de bônus. Os valores são um pouco maiores do que os 13,5 milhões de euros mais 1,5 milhão de bônus oferecido pelos ingleses na ocasião por 100% do jogador. Já ciente do interesse desde a última semana, o Flamengo não descarta a negociação, mas bate na tecla de que a prioridade no momento está na sequência partidas decisivas por Libertadores, Copa do Brasil e contra adversários diretos no Brasileirão e tem como desejo o mesmo que o West Ham ofereceu. Serão 7 jogos até o próximo dia 22 de agosto. Os franceses, por sua vez, aguardam um sinal positivo para avanços. 10º colocado na última edição do campeonato francês, o René contratou recentemente o zagueiro norueguês Léo Østigard, que estava no Napoli, e volta suas atenções para Fabrício Bruno. O jogador do Flamengo está ciente da negociação para tê-lo por 4 temporadas. Com Fabrício Bruno como titular, no próximo sábado, o adversário será o São Paulo, às 21h30, no Morumbi, pelo Brasileiro. E aí, torcedor, o que acha de uma provável saída de Fabrício Bruno? Deixe nos comentários sua opinião.